Olá, povo abençoado, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Davidson Sacramento e no vídeo de hoje nós vamos pensar no que estamos pensando. Bem, queridos, em tempo de pandemia, onde todos nós estamos passando muito mais tempo em nossas casas, trancados, enclausurados, nós temos muito tempo de sobra. E eu sei que, assim como você, todos nós estamos pensando muito em muitas coisas nos últimos dias. E é importante para nós trazermos luz e deixar a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, nos ensinar alguma coisa sobre os nossos pensamentos. A Bíblia diz como nós devemos pensar e em que nós devemos pensar. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia para nós desenvolvermos a reflexão de hoje em um texto bastante importante que está lá em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Vamos ler juntos? Diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. O apóstolo Paulo traz um ensino tão importante no livro de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que nós acabamos de ler, que tem relação sobre o pensamento. O que pensar? O que nós devemos pensar? Nesse tempo de desespero, nesse tempo de clausura, nesse tempo de pânico, nesse tempo de desesperança. Paulo ensina para aqueles irmãos que já que eles ressuscitaram em Cristo, e Paulo está falando do novo nascimento em Cristo Jesus, já que eles ressuscitaram, morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo na sua ressurreição, agora eles têm uma nova vida, e essa nova vida traz com ela novos pensamentos. Devemos pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado, não nas coisas terrenas. O que isso significa? Que as coisas importantes realmente estão localizadas no alto, literalmente onde Cristo está assentado, porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, acima de todas as coisas terrenas. É importante que nós saibamos o que pensar. Nós já aprendemos pela palavra de Deus que nós devemos pensar nas coisas do alto, com a mentalidade de Cristo. As coisas do alto devem permear e nortear os nossos pensamentos. Mas existe um texto que é igualmente interessante e importante. Ele está em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, que nos diz o que é que nós devemos pensar. Além de nos dizer em Colossenses que devemos pensar nas coisas do alto, ele vai dizer que coisas são essas. Vamos ler Filipenses 4:8, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Veja qual é a mentalidade de Paulo em relação aos pensamentos. Veja quais são as características de pensamentos que Paulo aconselha que a igreja de Filipenses tenha. Pensamentos do alto. E Paulo continua o raciocínio em Filipenses, dizendo que tudo que for honesto, verdadeiro, louvável, digno, de boa fama, se há virtude, se há louvor, esse tipo de pensamento deve estar em nossa mentalidade, deve fazer parte do nosso dia a dia. No que nós estamos pensando? Estamos pensando no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é puro? Onde nós encontramos essas coisas? Exatamente na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e nela está tudo que é verdadeiro, honesto, puro, tudo que é louvável, tudo que é digno. É importante que nós saibamos que a palavra de Deus é guia, que a palavra de Deus é que nos prospera, é a palavra de Deus que nos cura. Então, é na palavra de Deus que nós encontraremos expressões como: você não é derrotado, você é a justiça de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É na palavra de Deus que nós encontramos que Cristo levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades.
Também é na palavra de Deus que nós encontramos que Ele não nos deu espírito de medo. Pense nas coisas do alto. Pense naquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é puro, que é santo, que é digno, que é louvável. Todas essas coisas devem ocupar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos dão forma às nossas palavras, formam as nossas atitudes. Os nossos pensamentos dizem a nós quem nós somos de verdade. Se pensamos nas coisas do alto, se pensamos nas coisas da palavra, se fazemos da palavra de Deus o nosso pensamento, nós teremos uma vida bem-sucedida, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao caos. O que devemos fazer diariamente e de forma sincera em nosso coração? Devemos submeter todos os nossos pensamentos ao crivo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha que texto importantíssimo para o nosso dia a dia. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tudo aquilo que vem em meu pensamento, tudo aquilo que eu penso, deve ser passado na peneira da palavra. Se os meus pensamentos estão gerando em minha vida morte, destruição, doença, algum tipo de cansaço e peso, nós devemos ter muito cuidado, porque provavelmente esse pensamento não é justo, honesto, não é louvável, nele não há virtude e nele não há louvor. Segundo a palavra de Deus, que é viva e é eficaz, pensemos assim, segundo a palavra de Deus, fazendo com que todos os nossos pensamentos passem por essa peneira, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. É o nosso guia, o nosso manual. É a mentalidade de Deus expressa a nós. Então, tudo aquilo que nós devemos fazer na nossa vida, moldado pelos nossos pensamentos, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Tenha muito cuidado. Esse vídeo é um vídeo de alerta para os nossos corações nesse tempo que nós estamos vivendo. Não alimente os seus pensamentos com coisas ruins. Não alimente os seus pensamentos com más notícias. Leia os evangelhos, que são boas notícias. Leia as epístolas de Paulo, que são boas notícias para a minha vida e para a sua vida. Tenha muito cuidado. Muito cuidado com o que você divulga nas redes sociais, com o que você lê. Tenha muito cuidado com os jornais que você assiste. Muito cuidado com as informações que você absorve. Lembre-se, você precisa ter pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Eu preciso ter pensamentos alinhados com a palavra de Deus para que eu possa prosperar. O Salmo número 1 diz assim, que mais que feliz ou bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Essa pessoa que medita na lei do Senhor, que pensa na lei do Senhor de dia e de noite, é comparada a uma árvore plantada junto ao rio. Qual o efeito disso? Junto às águas, que são a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Então essa pessoa que é comparada a essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas, as suas folhas elas nunca secam e essa árvore dá o fruto no momento certo. Lembre-se, tudo que for justo, honesto, virtuoso, digno de louvor, alinhado com a palavra, deve estar em meus pensamentos. Pense no que você está pensando. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Se foi edificante para você, curta, ative o sininho de notificações, assista aos nossos outros vídeos, compartilhe com seus amigos e irmãos para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E lembre-se, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Até breve.